Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos fazer o encerramento do capítulo 7 do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Pedi ontem a vocês que fizessem a leitura do texto e respondessem as atividades, tá bom? Começa lá na página 302 do livro de língua portuguesa. Vamos fechar aí o nosso capítulo, tá bom? Para darmos continuidade aos demais conteúdos e começar aí o último capítulo do nosso livro. Estamos já chegando ao final aí, né, do nosso ano letivo, final do nosso livro, dos nossos livros, né, dos conteúdos. Então, vamos fazer aí a correção dessa atividade hoje. Semana que vem vamos trabalhar um pouquinho de gramática também, tá bom? E começar um novo gênero textual, um novo capítulo. Mas, enquanto isso, vamos fazer a leitura do texto, né? O texto é 8, 9, 10. Essa não é uma contagem qualquer, mas o número de planetas do sistema solar. É assim. Desde a reclassificação de Plutão para planeta anão, em 2006, o sistema solar ficou com 8 planetas. Tudo isso teve origem na descoberta de Eris, um objeto de cinturão de Kuiper. Para além da órbita de Netuno, existe uma nuvem de objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. Esses objetos são muito ricos em gelos, como gás carbônico e nitrogênio. Além de repletos de gelo, são pequenos. Eris, por exemplo, é só um pouco menor que Plutão. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior, e aí começou a discórdia. Se Eris tinha quase o mesmo tamanho de Plutão, ele deveria ser classificado como planeta. Era isso que Mike Brown, o seu descobridor, queria. Só que isso causava um desconforto muito grande entre os astrônomos, pois a nuvem do cinturão de Kuiper deve ter milhões desses objetos. Com a melhoria dos instrumentos, fatalmente objetos maiores que Plutão iriam ser achados, e com isso a lista de planetas só ia aumentar com o passar do tempo. Outro problema é que Plutão em si já não se enquadra muito bem no grupo de planetas. Ele tem uma órbita muito ovalada e muito inclinada em relação a todos os outros. Sua órbita tem as mesmas características que tais objetos do cinturão de Kuiper, chamados de KBOs, têm. Ou seja, Plutão foi tão somente o primeiro e maior, por enquanto, KBO descoberto. Para evitar que os livros de astronomia fossem atualizados a cada 5, 10 anos, a União Astronômica Internacional decidiu que o Sistema Solar tem 8 planetas e os KBOs muito grandes que surgirem depois serão classificados como planetas anões. Existem regras não muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. Com isso, os astrônomos acreditavam que tinham fechado a lista de planetas do sistema solar. Mas Mike Brown, que se intitula o assassino de Plutão, tem a obsessão de descobrir um novo planeta. Nos seus estudos a respeito dos KBOs, ele e alguns colaboradores notaram que alguns deles têm órbitas orientadas segundo um padrão. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas que quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas, além de estarem alinhados, tipo uma sobre a outra. Segundo Brown e seus colegas, isso não é obra do acaso, mas sim de um novo planeta no nosso sistema solar. O número de KBOs com orientação combinada aumentou, mas nada de achar o tal planeta 9. Um texto aí de Cássio Barbosa, tá bom? Foi acessado em 2018, há pouco tempo. Primeira questão. A respeito da principal discussão que o artigo científico se propõe, podemos concluir que
Para não haver mais discórdia entre os cientistas, Mike Brown decidiu que o sistema solar possui 9 planetas. Na verdade, não, né? Não foi isso que o texto está falando. É justamente que nós temos apenas 8 planetas aí no nosso sistema solar, né? Que Plutão ele foi rebaixado a planeta anão. B. O sistema solar possui apenas 8 planetas, pois os outros corpos celestes descobertos são objetos do cinturão de Kuiper e não planetas de fato. Correto, é justamente isso que nós temos lá no nosso texto, tá bom? Então, a primeira questão, letra B, tá? É o nosso gabarito. Primeira questão, letra B. Vamos ler as demais alternativas. C. Eris e Plutão são planetas anões. Eles só poderão ser classificados como planetas daqui a 5, 10 anos? Não mesmo. Eles são planetas anões, né? Mas eles não poderão ser classificados daqui a 5, 10 anos. D. Os 8 planetas que compõem o sistema solar, na verdade, são apenas objetos do cinturão de Kuiper. Não, nós vimos que os outros corpos do cinturão de Kuiper não são planetas, né? Mike Brown não irá desistir de provar que Plutão merece fazer parte do sistema solar como planeta? Não, né? Ele está procurando aí o 9º planeta, né? Mas ele é considerado até, né? Se intitula lá de assassino de Plutão. Letra B, então. Primeira questão, letra B. Segunda questão. Nos textos de divulgação científica, é comum os autores apoiarem as informações que apresentam em estudos ou na fala de especialistas. É muito importante isso daqui, né, para dar uma credibilidade. Né, esse recurso dá credibilidade ao texto. Identifique o trecho do artigo em que o autor utilizou esse recurso, que ele pegou ali o discurso de autoridade, né, pegou um estudo ali para dar credibilidade ao seu texto, tá? Então, não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas, além de estarem alinhadas, tipo uma sobre a outra. Segundo Brown e seus colegas, isso não é obra do acaso, mas sim de um 9º planeta no nosso sistema solar. Isso daqui deveria, inclusive, vir entre aspas, tá bom? Porque é o trecho lá do texto que nós pegamos. Terceira questão. Apesar de os artigos de divulgação científica serem marcados pela exposição de informações, podemos perceber alguns trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista. Pensando nisso, analise os trechos a seguir. 1. Na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior, e aí começou a discórdia. 2. Sua órbita tem as mesmas características que os tais objetos do cinturão de Kuiper, chamados de KBOs. Tem. 3. Existem regras não muito claras, mas um dos critérios é justamente o tamanho do objeto. O autor expressa um posicionamento pessoal apenas em 1 e 2. Aliás, 1 e 3, perdão. 1 e 3, ele apresenta ali a sua opinião, né? Quando ele diz aqui, né, existem regras não muito claras, né? A partir da interpretação dele, né, ele concluiu que essas regras não são muito claras, né? E na primeira, na época de seu descobrimento, sabia-se que ele até poderia ser maior, e aí começou a discórdia, né, quando ele, a partir do seu ponto de vista e dessa discussão que teve, né, para ele era uma discórdia, né, foi uma discórdia, uma discórdia. Então, a escolha das palavras, quando nós estamos escrevendo um texto, vai transparecer aí ao nosso posicionamento, às nossas opiniões, aquilo que a gente acredita ser verdade, fundado ou não, né? Enfim. 4. Agora analise o trecho a seguir. Não são muitos, uma dúzia, mas eles todos têm órbitas com quase a mesma inclinação em relação aos demais planetas. A que termos do texto o pronome em destaque se refere?
Observe, eles. Nós devemos voltar lá no texto para identificar a qual termo eles se refere, tá bom? Não são muitos, uma dúzia, mas eles têm órbitas com quase a mesma inclinação. Voltando lá no texto, nós vamos ver que esse pronome pessoal vai retomar ali o termo QBOs, né? Aos QBOs. Então, esse termo se refere aqui aos KBOs. QBOs não, KBOs, tá? B. Por que o autor empregou o pronome eles, não o termo substituído? Nós vimos que os pronomes eles são fundamentais para evitar repetições desnecessárias dentro do nosso texto, tá bom? Então, se ele utilizasse ele sempre aquele termo, ficaria muito repetitivo, o texto não ficaria bom, ficaria chato, tá bom? Então, por esse motivo, ele utilizou o pronome pessoal eles, tá bom? Chamamos de coesão a propriedade textual por meio da qual realizamos ligações entre termos, o que dá ao texto mais dinamismo. Então, vamos ver aqui bem o que é coesão, muito importante, tá bom? Coesão é a propriedade textual por meio da qual realizamos ligações entre termos, o qual dá ao texto mais dinamismo. Nosso texto fica mais dinâmico, né? Fica mais coeso. 5. Releia o segundo parágrafo do texto. Aliás, antes de irmos para a quinta questão, vamos ler o gabarito, né? Para evitar a repetição desnecessária do termo KBOs, em que o que fez com que o texto ficasse mais dinâmico, né? Ficasse mais coeso. É justamente por isso que temos aí esse quadro falando sobre a coesão, né, pessoal? Então, vamos dar aqui os créditos e pensar nisso também, tá bom? Quando nós vamos produzir texto, né? Quando vocês forem, né? Lá na frente, futuramente, por exemplo, fazer uma prova do Enem, em que a parte lá da redação, um dos critérios a serem observados é justamente a questão da coesão e da coerência, tá bom? Então, quando falamos aí da coesão, é justamente isso. Então, quando há muita repetição ali de um termo no texto, há uma falha ali na coesão textual, tá bom? 5. Releia o segundo parágrafo do texto para responder às questões a seguir. Observe atentamente o emprego dos pronomes e as relações de coesão estabelecidas entre os termos. A. Além de repletos de gelo, são pequenos. O que são pequenos? Onde está essa informação? Bem, o que são pequenos ali? No caso, são os objetos formados a partir do que restou da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar. Então, essa informação aí, tá bom? Essa informação está no primeiro parágrafo. Lá no primeiro parágrafo, nós temos essa informação, tá bom? E são pequenos aí, está relacionado a justamente esses objetos formados a partir do que restou, tá bom? B. Nos termos seu descobrimento e seu descobridor, o pronome seu é uma ferramenta de coesão, tá? Olha o que nós vimos ali, ó, coesão. Empregada para evitar a repetição de qual nome? O que foi relatado ali, falado, né? Sobre quem? Seu descobrimento e seu descobridor? Sobre o Eris, o planeta anão ali, né? Que acabou gerando ali a discórdia, né? Entre os cientistas a respeito do tamanho dele e de Plutão, tá bom? C. Nas relações de coesão é possível retomar uma frase ou mesmo um parágrafo por meio de um pronome demonstrativo. Por exemplo, nesse contexto, identifique o trecho do texto resumido pelo pronome isso. Aqui nós temos um trecho em que o pronome isso vai retomar um trecho do texto. Que trecho é esse? Vamos lá. Era isso que Mike Brown, o seu descobridor, queria. O que ele queria? Deveria ser classificado como planeta, né? Isso, né? De Platão, na verdade, ser classificado como planeta, tá bom? Era isso, ser classificado como planeta, que está lá no nosso texto, que o pronome faz referência, né? Um pronome demonstrativo, que nós vimos há poucos dias aí, né? O que são pronomes demonstrativos. E terminamos aqui
o 7º capítulo do nosso texto, tá bom? Do nosso livro, perdão, 7º capítulo do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Então façam aí a correção. Se tiver dúvida, participe do plantão, apresente as suas dúvidas, vamos buscar compreender aí todo o nosso conteúdo, tá bom? Então até a próxima aula, um grande abraço para vocês e tenham um excelente restante de semana, tá bom?